Maravilha, pessoal. Bom, estamos aqui para dar continuidade a uma série que eu recomendo que você comece de lá de trás. Vou deixar aqui a playlist, vou deixar e nós vamos semanalmente avançar. Eu decidi fazer essa série de vídeos porque eu sei que nós temos muitas pessoas que têm dúvidas em como fazer o investimento em ações, o que é uma ação, né? Então eu trouxe todos esses conceitos mais básicos no vídeo anterior e esse vai ser um vídeo de um pouco mais de aprofundamento e eu peço que vocês sigam acompanhando essa playlist. Bom, eu sou o Matheus, ou mais conhecido como Lenda, ou Lenda em Movimento. Este é um canal no YouTube voltado para análise de ações. Em alguns momentos eu trago vlogs por aqui, mas é um pouco mais raro. Mas, de qualquer maneira, nós estamos aqui para esta aula que ficou maravilhosa, tá? Já está aí na tela com vocês. Eu sei que eu estou aí um pouco tomando o slide aí, mas hoje nós vamos falar sobre o gerenciamento de risco nos investimentos, tá? Então, vamos sem mais delongas começar a nossa pequena aulinha. Hoje eu não coloquei a animação, tá? Bom, mas primeiro passo aqui, antes de você começar a investir em ações, antes de, na verdade, você começar a investir em qualquer coisa, você precisa entender sobre a reserva financeira. Você precisa entender que a rentabilidade na reserva, ela é irrelevante, tá? Você não precisa ficar se preocupando em colocar esse dinheiro para rentabilizar, nossa, esse dinheiro tem que rentabilizar muito, né? Eu procurei o nome lá do banco, né? O Banco Master que quebrou. Esse cara estava até investindo um dinheiro no Atlético Mineiro, né? Então, você não pode ficar olhando para a rentabilidade com esse dinheiro, tá? Esse dinheiro aqui você precisa ter facilidade na hora de resgatar e ele serve justamente para uma emergência, tá? Então, você vai constituir um dinheiro onde você vai trazer segurança para sua família, segurança para você mesmo. Se acontecer qualquer imprevisto, imprevistos acontecem. Vou dar exemplos cotidianos, tá? Eu tenho uma moto e não é normal que isso aconteça, tá? Isso não é cotidiano. Mas se o pneu da moto fura, eu venho aqui na reserva financeira, tiro e no próximo mês eu venho e reponho. Então, isso é o exemplo de uma emergência que você vai se utilizar da reserva financeira, onde você pode usar para outros itens, como consultas que você precisa fazer, passou mal, não tenho dinheiro. Não, agora você tem um dinheiro, esse dinheiro fica parado, esse dinheiro fica investindo em qualquer coisa que você consiga resgatar com facilidade. E outra coisa interessante se você tem um objetivo de comprar algo grande, né? Eu vou trazer algo até mesmo pessoal da minha parte. Eu quero comprar muito um carro, então eu vou criar uma caixinha para comprar um carro, tá? Então você deve fazer isso. Você quer comprar uma casa, quer comprar um bem maior, uma moto, por exemplo, quer comprar um imóvel, né? Você precisa separar o dinheiro do investimento com esses objetivos que você tem em mente, tá? Então esse aqui é o primeiro passo. Muita gente já perde aqui. E qual que é a regra? Matheus, existe uma quantidade de dinheiro que você recomenda? Cara, você precisa saber isso. Você precisa ter um conhecimento da sua vida financeira e precisa entender qual é o valor que você se sentiria confortável em ter esse dinheiro ali, se caso você precisar de alguma coisa. Então, eu não prego aqui a quantidade de meses, custo de vida, eu acho que o custo de vida, até você montar uma reserva, você gasta muito tempo às vezes. Então, é um valor que você se sente confortável e que você fala assim, cara, eu acho que esse valor eu ficaria muito confortável e aí sim eu poderia começar a investir em ações. Então esse aqui é o primeiro passo, tá? Vamos pro próximo. No que você deve investir? Porque é outra coisa mais operacional que você precisa decidir antes de começar a investir. Eu trouxe aqui um exemplo porque eu tenho total certeza de que a compra de terrenos, a construção de casas, venda de casas, venda de imóvel em geral é sim um investimento. Mas isso dá um trabalho do cão, tá? Então você tem que tomar cuidado. Porque você precisa entender no que você vai investir. Porque você precisa estudar, você precisa entender sobre isso. Então, vai ter FII? Vai ter fundo imobiliário? Você precisa saber sobre fundo. Eu mesmo, eu
tenho interesse em investir em nada que está escrito aqui. Criptomoeda, investir em moeda, por exemplo, investir em dólar. Eu não tenho nada com essas coisas, tá? Eu nem sei como funciona um fundo imobiliário. Eu nem tenho interesse em saber, porque eu já fui convencido de que o investimento em ações é o melhor jeito de acumular patrimônio. Essas outras formas também são jeitos de acumular patrimônio, tá? Mas o que eu entendi como pessoa é que o melhor jeito de acumular patrimônio é em ações. Esses outros jeitos, ou eles têm pouco tempo, por exemplo, o fundo imobiliário, apesar de ser uma renda variável, né? Ele tem pouco tempo ainda, ainda não se provou como um investimento de longo prazo, como as ações já se provaram, por exemplo, no mercado americano. Eu até mostrei esse gráfico, né, na apresentação passada, né? Imóvel nem se fala, né? Comprar um terreno, só de imposto que você vai ter que pagar, às vezes, para o Estado, para gerir aquele terreno, conseguir construir algo em cima, já te dá um trabalhão. Moeda nem se fala, né? Assim, você pode ter algum investimento atrelado em dólar, como, por exemplo, ações americanas, mas ainda fica para um futuro aqui do canal. Criptomoeda eu nem entendo, mas o que fica de exemplo aqui você não é todo mundo. Lembra do que a sua mãe sempre te fala: você não é todo mundo, você não é todo mundo. Repete isso na sua cabeça 1 milhão de vezes, porque você não precisa preencher todas essas coisas para falar assim: eu sou um investidor. Principalmente esses últimos dois aqui, tá? ETF, BDR. Cara, isso aqui é uma pessoa que investe para você. Principalmente o ETF, né? Você tem que correr disso, tá? Você precisa ter a autoconfiança de falar: não, eu vou investir. Ainda mais nos tempos de hoje, cara, que a informação está tão plural, ela está tão disponível. Você não pode se dar o luxo de entregar o seu recurso na mão de uma pessoa desconhecida, gerir. Não faça isso. Então, você não é obrigado a preencher todas essas coisas. Você não é todo mundo. Lembre-se da frase da sua mãe aqui: você não é todo mundo. Então, pronto. Primeiro passo: emergência financeira. Tem uma reserva, tem um bom valor que você se sinta confiante. Segundo passo: decida no que você vai investir. E a gente entra agora no terceiro passo, que é quanto você deve se expor em renda variável. O quanto do meu patrimônio nós devemos aplicar em renda variável do qual nós vamos nos sentir confortável. Então, primeira coisa, deixa eu até ver se está aparecendo aqui bem. Tá. Esqueça essa história de alocação por idade. Isso aí é besteira. Não tem isso de você pega aqui sua idade e subtrai por um valor, e isso aqui é a porcentagem que você deveria ter em renda variável. Essas regras inúteis, tá? Você precisa definir. Para de colocar a responsabilidade em regra inútil, em coisa que você deveria tomar decisão. Então, uma regra básica que eu sei você deve se expor ou não em renda variável em uma porcentagem um pouco maior você olha o preço dos seus ativos, você ainda não entendeu a questão do preço e o valor, que está bem descrito lá no primeiro vídeo. Você precisa ter muito menos dinheiro do que você já tem em renda variável. Então você precisa desvencilhar desse hábito de ficar olhando a cotação todo dia. Cara, não existe isso. Não olha a cotação todo dia. Isso não existe. Se você comprou uma empresa e essa empresa é uma empresa boa, passou nos seus crivos de investimento, você não tem que esquecer o preço de cotação, tá? Isso aqui é a última coisa que você vai olhar. E terceira coisa que eu falo aqui nesse ponto é a alocação em grande parte no exterior. Tome cuidado com isso por conta de questões geopolíticas. Eu vou trazer um exemplo aqui. Eu acho que o pessoal da Rússia, eles ainda estão com o dinheiro bloqueado fora por conta da guerra que eles estão provocando com a Ucrânia. Então, cuidado com a alocação demais no exterior. Você vive aqui no Brasil, você precisa alocar o seu patrimônio em maior parte aqui no Brasil. Pode sim se expor lá na Bolsa Americana, por exemplo. Pode tentar se aventurar na Europa, mas nada em grande quantidade, tá? Você precisa definir uma porcentagem e seguir essa porcentagem fielmente com os investimentos no exterior, porque essas questões geopolíticas são complicadas e pode fazer com que o seu patrimônio fique preso, tá? Então, decida isso, decida uma porcentagem do qual você fala: cara,
eu fico confortável com o meu patrimônio em 30% de renda variável. Segue isso, vai até o fim com isso e aos poucos você vai aumentando essa porcentagem e vai vendo como é que fica. Então, esse segundo ponto ele é muito importante. Você olha demais preço de ativo, você já tem coisa demais em renda variável, trata de tirar de lá e alocar em coisas que você se sinta mais confortável. Bom, esse aqui é um outro passo que ele vai fazer parte da grande maioria da nossa jornada, tá? Porque aqui no nosso canal nós já temos mais de 100 vídeos, que eu não tô nem aí para a quantidade de inscritos que eu tenho, eu não tô nem aí para a quantidade de likes que eu tenho. Quando eu faço vídeos como aqueles que estão disponíveis e vocês podem conferir cada um deles, análises dos trimestres, tem análise de apreciação institucional que são muito ricos, aprendo muito com relação ao negócio das empresas lá. Você precisa entender que você vai precisar investir tempo, vai precisar estudar empresa, vai precisar estudar sobre contabilidade. Invista em conhecimento, principalmente por livros, tá? Eu vi um vídeo muito interessante de uma pessoa falando sobre isso, de que o conhecimento ele fica muito dentro de caixinhas, sabe? Quando você está na universidade, o professor te passa a lista e você só estuda o que está dentro da lista. Você sabe que aquela prova vai abordar os itens da lista. Mas o aluno que vai além e estuda pelo livro, ele domina os assuntos da lista, igual, mas ele vai além. Ele tem um conhecimento além que diferencia ele dos demais. Então, estude muito por livros, escolha ler livros sobre contabilidade, escolha ler livros de jornada de pessoas que estão investindo, né? E escolha seus ativos. Você vai dar as empresas a fundo, você vai diversificar, né, nos setores o máximo que você conseguir. E essa ideia de que diversificação demais pulveriza rentabilidade, e aí você deveria estar olhando para o passo do vídeo anterior. Você não precisa de olhar para a rentabilidade. Você está investindo para o longo prazo, você está olhando para a rentabilidade daqui a 10, 15 anos, 20 anos. Rentabilidade em um ano não adianta. E eu até quero mostrar isso aqui ao vivo, né? Porque a gente trouxe esse exemplo lá no primeiro vídeo e eu utilizo o site do Fundamentei. É um site muito importante do qual você pode assinar esse site para conseguir fazer análise das suas empresas com mais assertividade, né? Então eu estou aqui com a Raia Drogasil, uma empresa que tem uma qualidade absurda em como ela gere os seus ativos, em como cresce o seu lucro, em como cresce a sua geração de caixa operacional, enfim, é uma baita empresa. Mas eu quero mostrar aqui para vocês que dentro de um ano ela já teve menos 1% de rentabilidade. Então a ação estava aqui em 24, dia 5 de dezembro, e foi para 13 em junho de 2025. E agora já está recuperando de novo. Então assim, você não está olhando para essa rentabilidade aqui em um ano, cara. Você está olhando para a rentabilidade de longuíssimo prazo. Então vamos pegar que o cara que investiu em 2010 a 1,56 e ele teria aqui o seu patrimônio, a sua ação chegando a R$28 no pico, que foi o máximo, 28,85. Então é isso aqui que você tem que valorizar no longo prazo, cara. Você tem que acompanhar a empresa, óbvio, você vai acompanhando a empresa para entender como ela está indo com seus resultados, está tudo bem, né? Na maior parte do tempo não vai ter nada a ver com os balanços, as variações de curto prazo, tá? Esse aqui é outro ponto importantíssimo que vocês devem considerar na hora de escolher os ativos, tá? Diversifica, esquece rentabilidade e vai aprendendo sobre a empresa a maior quantidade de tempo possível, tá? E aí eu vou fazer um outro vídeo sobre esse método, tá? Esse aqui para mim é um dos melhores métodos de aporte do qual você pode ter. E esse método aqui, ele é aquele método de aporte por percentual, tá? Então, na prática, o que você deveria fazer é definir os percentuais, definir o risco em cada um, e quanto mais risco tem uma empresa, menos o aporte nela. Então, menos quantidade de patrimônio você vai estar exposto nela. Mas para quem está começando, isso aí pode ser igual, tá? Pode colocar tudo, o risco igual para todas as empresas e ir
aportando de forma igual para todas as empresas. Mas por que esse aqui é o melhor método que existe? Porque você usa a volatilidade a seu favor. Como o aporte geralmente deve ser mensal, você precisa você pega o seu dinheiro e você escolhe 1 ou 2 ativos que estão mais para trás na sua carteira, ou seja, eles desvalorizaram nesse período. E aí você vai encher a mão e vai comprar esses ativos. Então é muito importante você não ter toque com os objetivos aqui, porque se você ficar com toque demais com relação às porcentagens que você definir, você nunca vai conseguir gerir bem o seu patrimônio, gerir bem as suas ações, e isso te dá o risco de ficar vendendo coisas para balancear porcentagem, tá? Então você precisa dar adeus aqui ao toque, e você precisa entender que o poder nesse passo aqui, ele está muito mais na quantidade do aporte do que no método em si. Então se concentre em pegar uma grande quantidade de aporte, o máximo que você conseguir. Claro, cuidado, não fique muito bitolado e falando assim, olha, agora eu vou deixar de viver, vou abrir mão de tudo, vou comprar o máximo de ações que eu posso. Não, defina uma porcentagem, faça renda extra e aporte de forma regular. Quanto maior o seu aporte, no longo prazo vai ser melhor, maior vai ser a sua experiência de acúmulo de patrimônio, tá? E depois eu vou fazer um vídeo e tá chegando novidade boa aí no canal. Em janeiro eu vou ter uma carteira pública aqui no nosso canal, onde eu vou aportar nela mensalmente, vou fazer renda extra para aportar nela também, e nós vamos juntos acompanhar aí, não a rentabilidade, né, mas nós vamos acompanhar essa jornada de aporte. Eu vou documentar essa jornada de aporte aqui no nosso canal com mais regularidade, tá? Então essa é uma novidade boa aí pro ano de 2026. Já tem uma novidade excelente, que é essa câmera que eu tô falando, eu já tenho aqui o meu microfone, né? Então a gente tá avançando aqui com o nosso canal no YouTube, e eu tenho certeza que vocês têm gostado aí da nossa evolução, tá? Bom, próximo passo, confie em si mesmo, cara. Investimentos, você precisa chancelar a sua confiança. Você precisa tomar responsabilidade para si, sabe? Esquece isso de ficar terceirizando responsabilidade. O investimento em ações é algo que você demora para ver resultados. Eu faço muita alusão com o plantio de uma árvore. Você não planta uma árvore e vai lá todo dia ver como é que tá a árvore. Você precisa ter confiança de que você fez um bom plantio. Você vai regar aquela semente, aquela muda, e depois ela vai brotar, e ela vai começar a crescer, e no final ela vai dar uma árvore com uma sombra enorme. Mas tudo isso exige muita paciência, exige zelo, exige o regar. Então, o regar é o aporte. Você não pode parar de aportar todos os meses, e eu tenho certeza que, como a árvore que cresce e dá os seus frutos, e também dá sombra, né, vale muito a pena esperar com que a árvore cresça. É a mesma coisa em ações, tá? Aproveite sua jornada ao máximo, confie em si mesmo e não tenha medo de tomar decisões, né? Investimento em ações é um investimento muito passivo, mas é um investimento muito gostoso de se fazer. É uma forma excelente de acumular patrimônio. E aqui nós encerramos o nosso segundo vídeo dessa série de vídeos sobre como investir em ações. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui. E você que gostou desse vídeo, esse foi um vídeo um pouco mais curto, né? Pô, dá o seu joinha aqui, se inscreve no nosso canal. Não é possível que você vai deixar esse conteúdo passar sem o seu prestígio, sem que você encaminhe esse vídeo para mais pessoas, para que eles saibam, cara, eu vou começar a investir em ações. Eu tô acompanhando esse menino, esse garoto tá investindo, tá aportando, e ele tá indo bem, e ele tá falando muito sobre mentalidade aqui, eu tô gostando. Então, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de mandar esse vídeo para mais pessoas, se inscrever nesse canal, que vocês vão ter muitas análises aqui neste canal, muitas coisas positivas acontecendo. Meu nome é Matheus, muito obrigado por quem me acompanha até aqui, e até o próximo vídeo. Valeu!